Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo a essa gravação. Nessa gravação, nós daremos continuidade às nossas aulas de álgebra linear. Como eu falei na nossa última aula, a quarta aula, que foi presencial, nós terminamos o assunto da revisão que nós fizemos sobre sistemas lineares e matrizes, e agora a ideia é entrar no assunto de espaços vetoriais. Antes de falar de espaços vetoriais propriamente ditos, eu acho interessante a gente fazer uma revisão do que foi feito em geometria analítica, para a gente lembrar, por exemplo, o que é um vetor. Isso até é interessante por dois motivos. Primeiro, para justificar o nome espaço vetorial, né? Porque vetor. E outra coisa também é para vocês terem uma ideia geométrica do que nós vamos fazer, uma vez que os espaços vetoriais, apesar desse nome de vetor, é uma coisa bem algébrica, como vocês vão ver, mas você pode ter, em algum sentido, um apelo geométrico se você fizer esse paralelo com o que é feito nos vetores, certo? Então, a nossa ideia aqui, primeira, é fazer o quê? Estudar um vetor num espaço euclidiano. Ou melhor, né? No espaço euclidiano tridimensional. Então, o que é um vetor no espaço euclidiano? Bom, para definir vetor, primeiro nós precisamos definir segmento orientado. O que é o segmento orientado? Um segmento orientado é simplesmente um par ordenado de pontos, certo? Ou seja, se você pegar aqui o conjunto de todos os pontos, vou denotar ele, por exemplo, com esse P dessa maneira, cartesiano P, certo? O conjunto de todos desse cara aqui é o que a gente chama do conjunto dos pares ordenados, ou seja, um elemento desse conjunto é um par ordenado, certo? Então, quando eu venho aqui definir par ordenado, eu digo simplesmente um segmento orientado. Um segmento orientado. Então, vamos definir segmento orientado. Um segmento orientado é um par ordenado AB. Ou seja, um elemento do produto cartesiano de todos os pontos do espaço euclidiano, certo? Em que A e B são pontos do espaço euclidiano tridimensional. Certo? Então, isso é um segmento orientado. Um segmento orientado é um par AB. Aí, a gente vai chamar o ponto A de ponto de origem ou ponto inicial. Ou melhor, vamos escrever assim, de origem. E B de extremidade. Isso é um segmento orientado, tá? Aí você fala, ah, como assim? Como assim? Segmento orientado tá uma coisa muito algébrica, né? Mas, de fato, é algébrico, mas você tem uma visualização geométrica. Como que a gente interpreta isso? Ou como que a gente visualiza isso? Você pensa da seguinte maneira: pensa
a gente pensa com seta, aonde o ponto inicial da seta, opa, deixa eu tirar aqui, o ponto inicial da minha seta é o A e o final da seta é o B, certo? Essa é a interpretação. Agora, pensa comigo se eu pegasse o ponto final e inicial, ambos iguais, um A. Então, a interpretação seria que você não sai do lugar, certo? Esse seria, então, o segmento orientado a A, certo? Esse aqui é o AB, certo? Então, como eu meio que não saí do lugar, eu vou dar um nome especial para esse tipo de segmento orientado, certo? Então, segmentos do tipo AA são chamados nulos. Você pode pensar que é porque você não saiu do lugar, certo? Começou e terminou no mesmo lugar. Então, por isso, meio que o movimento é nulo, entre aspas. Agora, eu quero definir vetor. Para definir vetor, eu preciso definir um negócio que a gente chama de classe de equipolência. A classe de equipolência, ela vai tratar sobre o módulo do vetor, a direção do vetor e o sentido do vetor. Mas o que é isso, certo? Bom, a gente vai fazer isso para segmento orientado. Então, eu vou pegar dois segmentos orientados, A, B e C, D, segmentos orientados. Nós diremos o seguinte. Primeiro, que esses dois segmentos orientados possuem, elas não, eles, mesmo comprimento, quando a distância do A ao B coincide com a distância do C ao D. Se isso acontecer, eu vou dizer que eles possuem o mesmo comprimento. Segundo, mesma direção. Vamos fazer igual o de cima. Eles possuem mesma direção quando ou ambos são nulos, isto é, o A é igual ao B e o C é igual a D, ou eles não são nulos e acontece o seguinte: se eu definir RAB como sendo a reta definida por A e B, aqui preciso falar uma coisa a mais. Para eu poder definir essa reta, eu tenho que ter o A diferente do B, né? Ou ambos, ou os dois são nulos, ou ambos não são nulos. Isto é, A é diferente de B, B é diferente, desculpa, C é diferente de D, e definindo a reta, pega, ó, dado dois pontos distintos, A e B são distintos. Então, existe uma única reta definida por esses dois pontos, ou seja, uma única reta que passa por esses dois pontos, certo? Eu vou chamar essa reta de reta AB. Definindo reta AB, a reta definida por A e B, e
RCD, a reta definida por C e D, termos que essas duas retas são paralelas. Então, o que vai acontecer? Olha aqui, ó. Você pega aqui o A, o B, por exemplo. Aí, você vai considerar a reta passando por eles. Quem é a reta passando por eles, definida por eles? Essa reta que faz isso aqui, ó. Vem pra cá, aqui. Vem pra cá, aqui. Certo? Essa é a reta AB. Certo? E se eu pegar... Então, aqui tá. Vamos desenhar em vermelho o nosso segmento orientado. O nosso segmento orientado está aqui, ó, em vermelho. E passa por ele essa reta preta, que é a reta AB, certo? Aí, se eu pego um outro segmento orientado, por exemplo, esse aqui, ó. Se eu pego um outro segmento orientado, por exemplo, esse aqui, ó. CD. Esse segmento aqui vai ter a mesma direção do que o AB, se a reta que passa por ele, vou desenhar essa reta em verde, por exemplo. Essa aqui, ó. Essa reta é paralela à reta preta, certo? Então, esse em verde é o meu RCD, tá bom? Então, para ter a mesma direção, tem que acontecer isso, certo? E o sentido? O que é sentido? Bom, antes de falar o sentido, é importante acrescentar aqui uma observação. Observação. Vou deixar para vocês pensarem nisso, tá? Mas, de novo, isso aqui é uma revisão de GA, provavelmente vocês viram em GA, então vocês podem dar uma olhada lá. Se eu fixar dois pontos A e B, e um ponto A', dois pontos distintos, faltou falar distintos, dois pontos distintos, e eu pegar um A', um ponto que não está na reta definida pelo AB, então vai existir um B', tal que o segmento orientado AB e a linha B' possuem mesmo sentido. Certo? Muito bem. Ou seja, o que acontece? Suponhamos que você tem aqui, ó, esse segmento orientado AB. Tá aqui o AB. Aí o que vai acontecer? Se eu pegar um outro ponto qualquer aqui, fora da reta, definida pelo A e pelo B, eu vou ter um outro segmento orientado, que ele tem o mesmo... eu vou ter um outro segmento orientado que vai possuir o mesmo sentido do que o meu AB, certo? Esse aqui, por exemplo. Então, aqui seria, eu tenho aqui o meu A, tenho o meu B, e pelo A' passa um outro cara, e esse aqui é o meu B', tá bom? Muito bem. Isso vai ser muito importante para a gente poder definir direção. Então, quando que dois segmentos orientados vão ter a mesma direção?
Então, voltando, tem o A e o B, né? O AB e o CD, dois segmentos orientados, possuem a mesma direção quando um dos casos ocorre. Caso A, o RAB é diferente do RCD. E o A, desculpa, e o segmento AC inter BD é igual a vazio. Se isso acontecer, então possui a mesma direção. Como que é isso? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, esse aqui é o meu AB. E eu tenho aqui, ó, o meu CD, como sendo esse cara aqui, ó, CD. Esse bicho aqui. Então, observa que a reta que definida pelo AB e a reta definida pelo CD, elas são distintas, certo? Aí eu vou dizer que eles possuem a mesma direção se o segmento orientado a C, que é esse daqui, ó, AC, não cruza com o segmento orientado CD. Ou BD, certo? Esses dois vermelhos não cruzam. Agora, o que aconteceria para ter direção diferente? Teria que ter um para cá, outro para cá. O que acontece? Quando eu ligo, né, o ponto inicial com o inicial, e depois ligo o final com o final, eu tenho um cruzamento, certo? Então, nesse exemplo da esquerda, tem mesma direção. E esse da direita não tem a mesma direção. Certo? Essa é a direção. Muito bem. Mas isso aqui fica bem legal se as retas são distintas. Aí alguém que se pergunta, e se a reta for a mesma? O que a gente faz? Então vamos lá. Você tem aqui uma retona, vamos dizer essa daqui, ó. Aqui está a retona. Aí vamos dizer que você tem aqui, ó, o seu segmento orientado AB é esse aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é o teu AB. Tá dentro. Opa, não estou conseguindo deixar dentro da reta. Aqui, dentro da reta, certo? Esse aqui é o segmento orientado AB. E você tem também, na mesma reta, por exemplo, o CD como sendo esse cara aqui, ó. Esse aqui é o meu CD. Como que eu faço para definir, então, que tem a mesma direção nesse caso? Eu vou pegar um ponto C' qualquer, fora da reta, por geometria euclidiana sempre tem esse ponto, e daí, que nem a gente fez na observação, vai existir um segmento orientado com a mesma direção que o CD. Então, eu venho aqui, ó, e vou copiar esse cara aqui, ó, CD, e coloco aqui, certo? E agora eu faço, tem aqui o dedinho, e agora eu faço a mesma coisa que fez antes. Então,
Ponto inicial com inicial. Inicial com inicial. Final com final. Tá bom? Não cruzou, então tem a mesma direção, certo? Então, deixa eu só escrever como que é isso. Então, nesse caso, eu vou fazer assim, ó. Eita. Escolhendo C' e D' não pertencentes ao R do AB, tais que CD e C'D' possuem a mesma direção. Temos. Então, quando eu peguei aqui o C' e D', temos que agora aplico o item A para o meu AB e C'D'. Certo? Isso aí. Pronto. Feito isso, agora nós estamos prontos para definir a tal da classe de equipolência que eu falei. Definição. Se eu pego dois segmentos orientados, AB e CD, eu vou dizer que eles são equipolentes e vou denotar isso por AB, minhoquinha, CD. Quando esses dois segmentos orientados são não nulos ou possuem ou nenhum deles é nulo, isso é importante. E eles possuem a mesma direção, sentido e comprimento. Então, é a ideia de setas parecidas. Por exemplo, se você pensar nas setas, né? Na representação geométrica. Eu tenho esse representante, eu tenho esse segmento orientado, aí eu tenho esse aqui, ó. Eu tenho esse aqui. Veja que são todas setas diferentes, porque elas não estão no mesmo lugar, certo? Mas elas são parecidas, né? Elas têm o mesmo comprimento, a mesma direção, o mesmo sentido. Então, todas elas são equipolentes, tá bom? Isso é, então, segmento orientado equipolente. Agora estamos prontos para falar de vetor. O que é um vetor? Eu vou definir. Tá, beleza. Definição. Dados. 2 pontos. A e B. Definimos AB com uma flecha em cima, como sendo o conjunto de todos os segmentos orientados CDs, tais que CD é equivalente ao AB, certo? E daí, esse conjunto é chamado vetor.
Até é comum a gente falar, o vetor de ponto inicial no A e final no B. Mas, na verdade, não é que o vetor tem ponto final e ponto inicial. O que acontece é, você pega um vetor AB, aí você pega um representante desse vetor, ou seja, um cara que está dentro do conjunto vetor, certo? E daí, que nem eu já falei, talvez para vocês, que eu sempre digo, que um colega me falou, e depois disso eu nunca mais esqueci, o que é um vetor? Um vetor é uma sacola de setas parecidas, ou seja, é um conjunto de segmentos orientados que eles são equipolentes, tá bom? Muito bem. Então, se alguém te falar assim, o que é um vetor? Na verdade, eu posso até definir melhor. Diremos que a gente gosta de usar essa notação. V é vetor quando existir A e B pontos, tais que o conjunto V é igual ao conjunto AB com uma seta em cima. É o que a gente escreveu assim. Tá bom? Isso é vetor. Uma coisa interessante a dizer, né? O denote, tá maluco. O segmento orientado nulo, ele recebe o nome nulo não à toa. Porque você vai pegar aqui, ó. Desculpa, você tem o segmento orientado nulo, e daí o vetor nulo é o vetor que ele é equivalente aos segmentos orientados nulos. Faltou falar isso, mas a gente pode destacar isso também. Todo segmento orientado nulo é equivalente. Ou seja, se eu pegar A e B dois pontos, sempre a é equivalente a BB. Tá bom? Muito bem. Muito bem. O que mais que falta? Sim, uma anotação também importante. Eu vou denotar como módulo do AB, porque alguém deve estar falando, mas no colégio falou a vetor é o que tem mesma direção, sentido e módulo. Mas o que é módulo? Módulo de um vetor é simplesmente pega um segmento orientado que está no conjunto vetor e você vai pegar a distância do A e do B. Essa é o módulo do vetor, tá bom? Bom, agora eu vou falar das operações que nós... Então, definir um conjunto, certo? Acabamos de definir V3. O que é V3? V3 é o conjunto de todo mundo que é vetor. No espaço euclidiano, tridimensional. Certo? Então, V3 é o conjunto de todos os vetores no espaço euclidiano. Agora vamos definir o que é a soma de um vetor. Definição. Dado dois vetores, vou chamar AB, vou fazer assim, ó, definição, para a gente ganhar tempo. AB mais BC é igual a AC. Então, o que acontece? Para vocês visualizarem, pega aqui um representante do vetor AB, ou seja, um segmento orientado que está dentro do conjunto vetor AB. Esse cara aqui. Aí você pega um cara que está dentro do vetor BC, ou seja, um segmento orientado, aqui assim, por exemplo. Esse cara aqui, por exemplo, é o meu BC. Aí, quem que vai ser o vetor soma?
soma deles vai ser esse vetor aqui. É esse vetor aqui, certo? Muito bem. Então, você tem aqui, ó, esse aqui é o seu vetor AB, esse aqui é o BC, e esse daqui é o AC, e o AC é igual ao AB mais BC. A ideia é de fechar um triângulo, certo? Mas, de novo, isso a gente faz com representante. Aí você diz, mas está bem colocado porque está exatamente no mesmo ponto, certo? Mas você poderia fazer a seguinte observação. Se eu pego V, vamos fazer assim, sejam U igual ao AB que a gente tinha antes, e V, ele é, por exemplo, um CD. Ou, melhor, um DC, por exemplo. Então, vamos dizer que você tem aqui o teu vetor U, é esse cara aqui, e você tem aqui o seu vetor V, é esse cara aqui. Então, aqui está o meu AB, o representante, né? O segmento orientado que está dentro do conjunto vetor. O que eu vou fazer para definir a soma? Ora, lembra que dado qualquer ponto, eu sempre vou ter um segmento orientado com a mesma direção, sentido e módulo, comprimento dele, certo? Então, eu vou pegar note que existe um C' tal que DC é equivalente ao ao BC'. Então, você tem esse cara aqui, ó, equivalente a ele. Deixa eu desenhar o equivalente aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é equivalente a ele, certo? Vai do B até o meu C', certo? Aí, quem vai ser... Como que eu vou fazer para definir a soma? Muito simples. O U... faltou colocar uma seta em cima do U aqui, né? O U mais o V é igual ao AB mais o DC. Mas, por sua vez, o DC é o BC'. Então, você vai ter que o vetor soma vai ser o BC'. Então, a soma vai ser o AC'. Tá bom? Essa é a soma. Bom, dessa maneira, definimos soma de vetores. Agora, vamos definir a multiplicação de um escalar por vetor. Se eu pegar alfa, um número real, e v, um vetor, definimos o seguinte jeito. Se alfa é zero, ou o v é o vetor nulo, então
eu vou definir alfa vezes v como sendo, de fato, o vetor nulo. Agora, se eu tiver v diferente do vetor nulo, e aqui para ficar mais direto, já vou dar um nome para ele, AB, e alfa maior do que zero, então, defina alfa v como sendo o vetor CD, tal que AB e CD possuem mesma direção, sentido, mas não o mesmo módulo. O módulo do meu vetor alfa vezes v, um pontinho aqui, um pontinho aqui também. O meu módulo vetor alfa vezes v vai ser igual a alfa vezes o módulo de v, certo? Então, a ideia é como se eu esticasse. Se eu pego, por exemplo, esse aqui, ó, o meu vetor AB, quem vai ser a multiplicação por alfa? Bom, o tamanho dele é módulo de alfa. Aí, o que vai acontecer? Se o alfa for maior do que 1, quando eu multiplicar o módulo, isso daqui, ó, vai crescer, certo? Agora, se o alfa é menor do que 1, quando eu multiplico por alfa, ó, ele vai diminuir, certo? Tá bom? Então, esse daqui é o meu vetor V. E esses daqui são os meus representantes de alfa vezes V, certo? Agora, e se o alfa for negativo? É a mesma coisa, só que ao contrário. Então, eu vou definir tal, só que daí possui mesma direção, sentido contrário, e o módulo aqui vai aparecer um menos, uma vez que o alfa é menor do que zero, e o módulo tem que ser uma coisa sempre positiva, já que é uma distância, certo? E daí o que vai acontecer? Essas setinhas aqui, ó, vão estar todas parecidas, só que no outro lado. Então vai ficar assim, ó, certo? Desse jeito, então, eu defino multiplicação de vetor. Aí, o que eu quero falar para vocês de interessante? Definir todas essas coisinhas. Agora, eu não vou demonstrar, vou deixar de tarefa para vocês lembrarem das aulas de IGA. Propriedades. Observa se não acontece tudo isso que eu vou colocar aqui. Primeiro, se eu pego dois vetores, a soma deles sempre vai ser também um vetor. Outra propriedade que sempre ocorre. Se eu pego um vetor e somo com a soma de outros vetores, então isso é a mesma coisa do que fazer isso aqui. Depois, o S3. Existe um vetor que a gente chamou ele de vetor nulo, que é exatamente o nulo que a gente falou acima, tal que é o mais, certo?
U mais o vetor nulo é igual a U. Depois, eu vou ter que, se eu somar U com V, isso vai ser igual a V somado com U. Depois, eu vou pegar agora um lambda. Faltou. Essa daqui, na verdade, é a 5. Faltou uma propriedade. Estava vendo que estava faltando? Essa é a 5. Vamos colocar aqui a propriedade que faltou. Para todo V que eu pego, vetor V, vai existir um vetor que eu vou chamar de menos V. Quem que é o vetor menos V? É simplesmente menos 1 vezes o vetor V, certo? Tal que, dá para mostrar isso. Tal que U mais, desculpa, V mais o menos V é igual ao vetor nulo. Depois, para todo número real que eu pegar, e V sendo um vetor, lambda V também será um vetor. Depois, alfa, beta, U. Isso daqui é igual a alfa, beta vezes U. Depois, 1 vezes U é igual a U. Depois, desculpa, vale isso aqui. Alfa mais beta vezes V é igual a alfa vezes V mais beta vezes V. Para todo alfa, beta pertencente aos reais e V um vetor. Por último, mas não importante, V2, que fala que alfa vezes U mais V é igual a alfa U mais alfa V. Para todo alfa pertencente aos reais e U e V pertencente ao V3, certo? Muito bem, pessoal. Agora, o que eu quero que vocês pensem? Já viram essas propriedades antes acontecerem? Vocês já viram essas propriedades acontecerem? Aonde que vocês viram elas acontecerem? Vocês viram elas acontecerem no conjunto das matrizes. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos chamar um conjunto qualquer. Pega um conjunto qualquer. Eu vou dar uma noção de operação soma, uma noção de operação multiplicação por escalar, e vou pedir que esse conjunto satisfaça todas essas propriedades. E vou chamar isso de espaço vetorial, tá bom? É o que eu vou fazer na próxima aula. Por que a gente faz isso? Porque perceba que uma vez que eu faço isso, eu ganho automaticamente, com sua teoria para esses caras, eu ganho automaticamente resultados para os vetores e para as matrizes. E mais ainda, nós veremos que tem um monte de exemplos de espaço vetorial. Então, nós vamos estar construindo a teoria para todos esses caras, porque senão ficaria muito chato, né? Vou construir toda a teoria para os vetores. Agora vou construir toda a teoria para matrizes. Aí, que nem eu falei, tem outros conjuntos, por exemplo, subespaços de funções. Vou construir agora toda a teoria para esse espaço de função. Agora para esse outro, esse outro. Você ia ficar fazendo isso a vida toda e não ia terminar. Então, o que a gente faz? Geralmente, a gente faz isso em matemática. A gente pega um conjunto mínimo de propriedades que a gente tem e vai exigir que o espaço satisfaça essas propriedades para construir a teoria sobre ele, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos entrar de fato no assunto de espaços vetoriais. Aguardo vocês lá. Até mais, pessoal. Um abraço, obrigado por assistirem até aqui.
e tchau!